Tudo bem, Rafa? Tudo bem. Você está ao vivo, vamos lá. Tá bom, vou começar, pessoal. Eu vou me apresentar porque o Antônio Rafael é o meu amigo. Ele me convidou para essa live. Nós nos conhecemos no HC da USP. Foram muitos anos dando plantão juntos como anestesistas. No dia mais emocionante da semana, a gente trabalhava muito mesmo. Éramos parceiros de plantão nos 2 dias que a gente trabalhava lá no HC. E graças a todos esses períodos de muito estresse e salvando muitos pacientes e conversando bastante, que a gente ficou amigo. E hoje em dia tomamos rumos diferentes, mas continuamos amigos. E Antônio Rafael escreveu um livro muito interessante. Te admiro por ter essa capacidade de concisão e de se organizar para fazer para conseguir escrever mesmo, passando no TSA, estudando pra caramba, dando muito plantão. Então, tendo gêmeas e 3 filhos, casado, né? Como a gente é. Exatamente. Ó, Roseni, nossa chefe, nossa inspiradora, está nos assistindo. Orgulho. Mas, então é assim que a gente se conheceu. Pronto, Rafa. A gente se conheceu e tem muita coisa afim, né? O HC é uma instituição muito forte que anestesia de ponta, muito esforço para a gente estar ali e, ao mesmo tempo, acaba que fica muito afunilado, né? Fica muito próximo e amigos, confidentes, troca de ideias, a gente vai crescendo junto, né? Muito legal. Eu estou aqui, antes de mais nada, eu só queria mostrar os livros que, por tua causa, eu li. Eu acho que eu já li, primeiramente... Tem esse aqui do Jason Fung. Isso. Tem um que está com meu pai, The Protein of Power. The Protein Power. Fantástico também. Super bom, né? Outro livro. O Código do Diabetes, pessoal. Para quem não leu, tem em português, tá? São livros do Dr. Jason Fung, que é um médico nefrologista de Toronto, que, apesar de ser nefrologista e lidar com insuficiência renal crônica, boa parte por causa dos diabéticos tipo 2, ele começou a usar o jejum terapêutico para reverter diabetes, melhorar o diabetes, melhorar a síndrome metabólica, emagrecimento, e conseguiu uma melhora nos pacientes renais dele a partir dessa abordagem não convencional no momento, porém é uma abordagem muito antiga e já utilizada há bastante tempo. Então, o Antônio Rafael conheceu esses livros através de mim, mas esse médico é fantástico, sensacional, e no livro dele ele cita muitos médicos que a gente admira e que saíram da caixinha para resolver problemas. Tem até aquele termo de o que é hacking, né? Hacking é achar uma solução não convencional para um problema realmente importante. Então, a gente precisa, diante dessa saúde que nós estamos vivendo, nessa crise, que, na verdade, pouca saúde e muita doença, a gente precisa encontrar padrões não usuais para tentar resolver, porque a gente está num problema, assim, num ciclo vistoso que está difícil de sair. Então, é importante a gente fazer isso. Conta mais. Posso continuar? Não, vamos continuar. Tem vários livros que você me emprestou, livros de relacionamento pessoal. Esse aqui foi fantástico. As 5 linguagens do amor, te devo até hoje, porque a gente aprende muito com a vida. E foi fantástico, foi o primeiro. Acho que você estava assustada, você estava impressionada. E não sei se você lembra quando você me mandou, lê isso aqui, lê isso aqui. Qual foi aquele? Me transformou, assim, que mudou a minha cabeça, que fez aquele switch de falar, vamos parar porque a gente está muito errado. Né? Cara, eu lembro até hoje, eu consegui ler no WhatsApp a tua sensação. Lê isso aqui, cara, isso aqui você não vai acreditar, isso aqui é surreal. E aquilo ali foi uma ficha que caiu na tua cabeça que mudou a tua vida. E é por isso que eu tinha que fazer essa primeira live com você e também mudou e me fez chegar até terminar esse livro. Porque o livro que eu estou escrevendo é sobre o sistema não só de saúde, é sobre saúde. E porque muitas vezes a gente não alcança a saúde. Porque o sistema não quer que você tenha saúde. O sistema quer que você consuma. Então,
tudo isso que eu escrevi num capítulo, você me direcionou bastante, assim, você me deu assim um caminho todo. Então eu tenho que te agradecer primeiro por isso. E esse livro aqui, depois mostra para a turma sobre o Gary Taube, esse primeiro, que é mais conciso, ele fez um para endocrinologista mesmo, né, que são 500 e poucas páginas, e esse que você me deram 300. Sim, o do Gary Taube, em português, chama Por que Engordamos e o que Fazer a Respeito. Então, se você está assistindo essa live e não leu esse livro, eu vivo falando aqui, mas esse é um livro indispensável. Para médico, se você quiser algo um pouco mais aprofundado do metabolismo, é Good Calories, Bad Calories, do Gary Taubes, não tem em português. Isso. Certo? Diga, pode continuar. E esse livro aqui foi o que eu mais me detive para o meu livro, porque esse livro é uma revelação do quanto a ciência, ela tem aspas, né? É um livro extremamente denunciador, ele mostra como o sistema é sujo e como o estudo Framingham foi totalmente deturpado. E aí foi que... Para quem não leu esse livro, eu vou te interromper só para explicar para quem está assistindo, entender por que esse livro é tão incrível. A Nina Teicholz é uma jornalista norte-americana. Ela era vegana ou vegetariana, se eu não me engano, um dos dois. Ela era vegana. Na época que ela começou a investigar para escrever esse livro, para vocês verem o grau de profundidade que essa jornalista, e honestidade também, né? Ela era vegana e ela começou a estudar sobre a gordura trans, que a gordura trans, todo mundo sabe que aumenta o risco cardiovascular, a ponto de já até com sucesso ter sido retirada do mercado. Mas enfim, ela começou com isso e aí ela se deparou com notícias que são absurdamente impactantes na saúde de qualquer pessoa. Então não precisa ser médico para ficar completamente chocado, se sentir traído de tanta desinformação que a gente foi submetido desde a década de 70, bem antes, né? Mas assim, na década de 70, com o início das políticas de saúde, a primeira vez no mundo que entraram guidelines sobre alimentação feito pelo governo. Foi lá nos Estados Unidos. Exatamente. Então, nunca nenhum governo tinha tentado interferir na maneira com a qual a população comia. E esse foi o início do desastre. Não foi baseado em evidências científicas de qualidade. E, gente, não dá para virar, porque o Instagram tá na imagem invertida. Chama Gordura Sem Medo, Nina Teicholz. É só procurar no Google depois. Então, foi incrível, assim, como ela conseguiu transformar esse desvio da ciência em uma leitura palatável para o público geral conseguir ler, absorver e perceber o quanto o nosso medo da gordura desviou para o real problema, que era a política do açúcar que estava crescendo naquela época. E isso você fala muito bem no seu livro, né, Rafa? Sobre a indústria do açúcar. Você fala bastante de como ela chegou no Brasil. Isso, tem a Nestlé, né? Várias indústrias, né, chegaram forte e o mecanismo ele é muito forte. No Netflix tem alguns documentários, acho que é What the Health. Esse documentário, Rafa, vou ser sincera com você. Ele tem alguns pontos bons, mas eu não consigo falar dele. Porque ele deturpa muitos estudos científicos em relação ao veganismo de um jeito que, assim, eu não consigo nem endossar. Assim, eu não acho honesta a maneira com a qual esse documentário desvia a informação sobre muitos estudos. Mas, enfim, é um documentário que, sem dúvida, tenta também sair do mainstream das informações. Tenta te questionar, né? Mas eu também você percebe que sempre tem alguém querendo colocar um caminho para você seguir, né? Tanto que no meu capítulo eu não coloco o low carb como a saída. Eu deixei, no meu livro, eu tentei meio que enumerar as várias dietas, as indústrias, o que elas estavam oferecendo, o lobby, e deixei para depois, né? A ideia era mais mostrar o que acontece. Com certeza. E hoje, o que é que você leu o capítulo da indústria? O que é que você sente hoje, assim, depois que você tomou
ainda trabalha como anestesista, mas que você hoje segue como uma médica bem mais holística, bem mais focada na alimentação e nessa... O que você se descobriu assim depois disso? Na verdade, o que eu percebi é que, na verdade, o que eu consegui tirar de conclusão é que, assim, eu vou falar de um parâmetro muito simples observacional. Se você olhar no hospital, você pode ver que quantos dos médicos e dos enfermeiros não estão obesos? Pensa comigo. Quantos? Então, se a gente for pensar nisso, pensa que o hospital é um lugar que você tenta comer saudável, você consegue, Rafael? Nos seus plantões, você é capaz de comer comida e comer de uma maneira saudável que você possa recomendar para os seus pacientes? Não. Nem os médicos, nem os pacientes internados. Então, a gente tem um problema muito grave e eu vou falar assim, eu vou começar do hospital porque é um lugar que, teoricamente, a gente deveria saber sobre saúde. Mas é bem o contrário. Ele mostra bem, olhando um hospital como um todo, a gente percebe a crise que a gente está. Se os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, nutricionistas, são obesos, vocês concordam que o problema da informação é a primeira coisa que precisava mudar? Porque, teoricamente, quem deveria saber sobre saúde, e a gente sabe que obesidade não é questão de estética, está muito longe disso. Obesidade, hoje em dia, inclusive, tem uma série de tipos de câncer que já são relacionados à obesidade, altamente correlacionados à hiperinsulinemia. Então, a gente não está falando aqui de estética, a gente está falando de câncer, de diabetes tipo 2, de Alzheimer, que é a resistência insulínica no cérebro, de vários outros tipos de demência, de doenças neurodegenerativas, de esteatose hepática, de infertilidade, síndrome do ovário policístico, impotência. Então, assim, não é pouca coisa, tá? A gente está falando aqui de profissionais dentro de um hospital que não conseguem manter o próprio peso. Então, eles não sabem o que está acontecendo. Eu também não sabia. E aí você vai olhar para o sistema todo, tá tudo errado. Então, a gente primeiro precisa, assim, não tem como resolver um problema se a gente não enxergar qual é o problema. E o pior de tudo que eu vou falar para vocês, eu perguntei da obesidade, mas por quê? Porque a gente não consegue ver outras coisas. O problema também não é a obesidade. O problema é a deficiência de informação, entender que excesso de insulina é um problema muito sério e que não para de aumentar. Não para de aumentar. Estilo de vida moderno. E aí, se você for usar o que a gente aprendeu na faculdade, que já digo por aqui, não é útil, se fosse útil, a gente não teria médicos, enfermeiros, nutricionistas obesos. O que a gente aprende não é útil sobre alimentação. A gente não aprende. Então, qual é o problema? A gente enxerga que precisa fazer um déficit calórico, comer menos e fazer mais exercício. Isso é o que a gente aprendeu. Na prática, o que a gente vê? Não funciona. Esse déficit calórico não funciona por quê? Porque quando você faz mais exercício, você tem mais fome, você come mais, seu metabolismo compensa e esse déficit calórico que você acha que você faz, ou você diminui o seu gasto, ou você aumenta a sua fome. Então, é frustrante falar isso? É frustrante, mas não funciona. A gente tem um monte de estudo mostrando isso. Tem o Women's Health fazer igual. Eu vou ter que mudar de aparelho, não sei se vai falhar. Mas o Women's Health Initiative é o maior estudo que já existiu, randomizado, com mulheres não diabéticas, fazendo low fat e mais exercício durante 7 anos. E a diferença entre o grupo que fez alguma coisa, detalhe, eram enfermeiras, tá? Eu gosto de falar isso porque eram profissionais da saúde que estavam fazendo esse estudo, que participaram. O braço da intervenção fez 300 calorias por dia a menos durante 7 anos, comeu menos gordura e aumentou carboidrato, ou seja, do que você falou, do que está no livro da Nina, a gente obedeceu os guidelines americanos. E o que aconteceu? 7 anos depois não teve diferença entre os grupos, perderam, sei lá, 2 quilos. Não funciona. Então, assim, a gente aprendeu uma teoria que não funciona na prática, a gente está vendo todo mundo adoecer, ninguém consegue emagrecer, porque não é um problema de deficiência de academia. Ou seja, bem mais hormonal, né? O problema é o que a gente come. E o problema é que o que a gente come, enquanto a indústria gasta, eu não lembro esse número certinho, mas eu vi com um cardiologista britânico, o Assim Malhotra, ele estava falando que para cada 1
1 libra que você gasta com saúde, com medicamento, a indústria alimentícia de produtos processados gasta, quanto que era? Peraí, era 1 para 50 libras. Então, assim, a gente realmente precisa entender qual é o problema para conseguir agir. Com a quantidade de... Assim, a gente tem na história, isso você cita no seu livro também, a indústria do tabaco. É uma estupidez a gente jogar fora tudo que a gente podia aprender com cigarro e não usar ao nosso favor. Por quê? Porque o mesmo problema da frutose, do açúcar, está acontecendo com o cigarro. Na época, a indústria do tabaco, o Big Tobacco que a gente fala, eles tinham todas as informações, eles sabiam que a nicotina viciava. Do primeiro estudo relacionando câncer de pulmão ao tabaco, até o cigarro ser realmente taxado, avisado para todo mundo, informação suficiente para todos, proibido, que era um problema real de saúde, levaram 50 anos. E o que eles fizeram? O que eles conseguiram fazer? Eles te deixaram na dúvida. Eles criaram uma dúvida para que você não dissesse, afirmasse, não, cigarro faz mal, tabaco faz mal. Dúvida. E aí, por muito tempo, eles foram ganhando tempo. E assim, por que é tão importante esse paralelo? Porque na época do cigarro, o que eles fizeram? Eles sabiam que viciava, eles guardaram essa informação a 7 chaves, tem vários filmes maravilhosos, inclusive eu recomendo no meu Instagram uns. Eles sabiam disso, guardavam as 7 chaves, quem tentava denunciar era apagado do sistema. Sim. E aí, o que é o mais importante? Eles voltavam para o poder pessoal, eles falavam assim, não, olha, você que tem que ter o controle. Se você quiser fumar demais aí, o problema é que você não tem controle. E a outra coisa que eles sempre usam nessa parte de política pública é falar que tentar regular o cigarro, restringir, taxar, é um jeito de tolir a liberdade individual das pessoas com uma substância que vicia. E o que está acontecendo com o açúcar? Você vai ver todos os estudos que falam contra a frutose, o açúcar, e a gente já tem, assim, desde a década de 50, uma série de estudos muito contundentes mostrando que o açúcar piora a doença cardíaca, muito mais do que os estudos ruins que a gente tinha daquela época sobre gordura saturada. Mas, enfim, o que é tão importante a gente retirar disso? Com o açúcar está acontecendo a mesma coisa. Você vai ver os estudos são patrocinados pela Nestlé, pela Coca-Cola. Não adianta ficar falando nome, porque todos estão envolvidos. Então, sim. Não acho que sejam todos unidos contra a saúde, mas eles estão a favor da onde o dinheiro gira, né? Então, assim, o que é muito utilizado para calorias, né? Para falar que os alimentos... A Coca-Cola sempre fala, uma caloria é uma caloria. Não importa de onde ela vem. Se você quiser tomar sua Coca-Cola, você pode fazer exercício e gastar isso. Então, se a gente usar esse conhecimento estúpido que a gente aprendeu na faculdade, qualquer lixo que você comer, se você fizer 100 calorias de Coca-Cola, é só eu ir lá na academia que dá na mesma do que eu ter comido 100 calorias de salmão. Só que a gente sabe que 100 calorias de castanha de caju, gente, qual é o efeito na sua fome de comer 100 calorias de castanha de caju versus... Então, eu estava falando da indústria do tabaco, então, assim, o que a gente precisa entender? Informação é o mais importante, porque enquanto a gente não perceber que é um problema, a gente não sabe aonde agir. Então, essa informação do açúcar, a gente precisa ser inteligente e aprender com o cigarro que o problema a gente precisa de política pública, precisa melhorar o ambiente. Por quê? Porque o açúcar vicia. Então, a gente não tem muito como sair disso. Do jeito que a gente está hoje em dia, se você não tem informação, você não consegue se livrar. O açúcar é, assim, inevitável. Todos os produtos processados, isso a gente tem dado dos Estados Unidos, 75% dos produtos industrializados tem frutose, mesmo que você sinta que ele está salgado, tem frutose lá dentro. Por quê? Porque a frutose, ela não só serve para conservar os alimentos, eles duram mais, dão mais lucro para a empresa que faz produtos para durarem no supermercado até você comprar, como eles viciam. Então, é muito importante que a gente saiba o que tem na comida processada para a gente conseguir evitar com melhor
capacidade, porque é muito difícil, é extremamente desonesto ter tanta propaganda associando a coloridos, propagandas bonitinhas para atingir criança. Você vai numa farmácia, tá tudo E é uma luta, viu? De uma criança de 3 anos. Então, assim, é uma batalha muito difícil. E até isso a gente tem em paralelo com o cigarro. Tinha um monte de propaganda de médicos falando, eu uso Marlboro, eu uso sei lá o quê, eu uso Lucky Strike. Tinha mulheres magras, bonitas, falando, eu fumo para diminuir meu apetite, porque aí eu emagreço. Isso a gente acha absurdo hoje, porque a gente já sabe como é o cigarro. A gente já tá... Demorou muito para cair a ficha, para entender, né? E um dia a gente vai ver e vai falar assim, gente, fazer um McLanche feliz. Faziam docinho dentro do ovo de Páscoa para a criança querer muitos ovos de Páscoa. Faziam um prêmio para a criança comer coisa com açúcar. Davam comida de presente com açúcar. Então, assim, isso um dia a gente vai achar absurdo. Mas essa informação demora para chegar, por quê? Porque o açúcar é barato. E você até citou isso no seu livro também, sobre a venda de produtos ruins. Quando o mercado começa a ter informação, então vamos supor que eu e você com essa live, vamos supor que a gente atinja sei lá quantos milhões de pessoas e elas comecem a olhar os rótulos e ver que tudo tem açúcar e o açúcar tem 56 nomes diferentes, mas as pessoas vão começar a entender que tem lá. Vamos supor que isso dê certo. O que vai começar a acontecer? A gente vai começar a não querer esse tipo de produto que tem muito açúcar. O que é mais barato para essa indústria que vive desses produtos baratos, absurdamente baratos com esses produtos aí? Para eles é muito melhor ir para um país pouco desenvolvido e se alastrar... Com leis frouxas, com lobismo nas câmaras de deputado, senador, influenciar todo mundo e dominar o mercado, do que melhorar seu produto. Do que ter que tirar esse açúcar que barateia tanto, que deixa mais tempo na prateleira. Pode ver, pessoal, quem faz low carb, você faz o seu bolinho, quantos dias ele dura sem estragar? 2, 3 dias no máximo. Quando você põe açúcar em qualquer produto salgado, ele tem 2 vantagens impressionantes, que se você não entender isso, gente, entenda, eu gosto de açúcar também, eu adoro sobremesa, eu também sou viciada em carboidrato. O problema é que você precisa ter informação suficiente para se defender do consumo desvairado desse tipo de produto. Eu dava plantão com o Antônio Rafael, a gente pedia pizza e comia meia-noite. Vocês conseguem entender o impacto metabólico disso? E sabe o que é pior, gente? Eu acordava no dia seguinte, punha minha roupinha de academia e ia correr lá no Parque Ibirapuera quando terminava o meu plantão. Porque eu achava que esse déficit calórico existia. E é fútil, gente. Não dá para usar uma teoria ruim que não funciona, repetir 1000 vezes e achar que uma hora vai dar certo, porque isso é insanidade, é definição de insanidade. Então, a gente primeiro precisa entender que tem um problema para conseguir se proteger dele. Então, sabendo que essas indústrias de alimento processado sabem que o açúcar vicia. Porque vicia, gente. Quando você come um produto processado, o objetivo é que você não consiga parar de comer mais. Tem até, eu não sei se você sabe disso, o Rafa, do Doritos. Eu sempre falo disso, não é por mal, tá? Não tô xingando o Doritos especificamente, inclusive eu gosto daquela lixeira lá. Mas o Doritos tem uma característica que eu fui num congresso lá nos Estados Unidos e o Rob Wolf, que é um palestrante, ele entrou em contato com a empresa. Você já ouviu falar do Doritos Roleta Russa, Doritos Roleta? Ele tem níveis randômicos de picância, de spiciness, né? De quanto que ele é picante. Mas, enfim, o Rob Wolf entrou em contato com o pessoal do Doritos e perguntou, eu queria saber se vocês seguem aquela curva, eu não sei se é a de Gauss, é uma outra curva parecida com a de Gauss. Vocês seguem a curva de Gauss de distribuição do sabor, da aleatorização? Eles ficaram, assim, super felizes de falar, a gente segue, porque aumenta a vontade, a busca aleatória por recompensa aumenta a sua vontade de querer consumir o produto e não conseguir parar mais. Até a crocância, o nível de pressão da crocância, quando você morde o Doritos, eles estudam para fazer o jeito que mais te deixa ligado e não parar de consumir. Então, a gente precisa de informação, por quê? Porque eu, por exemplo, infelizmente, o meu cérebro gosta daquela lixeira que é o Doritos. Mas o que eu faço hoje em dia? Eu não compro. Porque eu sei que eu não consigo parar de comer até o fim. Então, assim, informação não serve para você virar um xiita radical
militante, mas você precisa de informação para não ficar doente. Então, é transformador isso. E lembrem que num hospital, metade dos médicos e dos enfermeiros estão acima do peso porque eles não fazem ideia do que precisam fazer para ficar saudáveis, do mesmo jeito que você, a gente é vítima igual. Então, informação é o que transforma mesmo. E daí a gente fica nesse ritmo, nessa roleta russa da saúde, e é difícil sair dela, né? De política pública mesmo, de falar, nossa, como que a gente chegou aonde está e o que a gente está fazendo. A gente precisa primeiro entender que existe um problema para a gente conseguir resolver, né? E isso você falou muito bem no seu capítulo sobre essa parte de política pública e da origem de tudo isso aqui no Brasil, né, Rafa? A gente tem uma sociedade ainda dividida em castas, né? E a massa que consome, realmente a massa, ela é totalmente dependente de açúcar. O lobby, a gente tá vendo, a gente sabe qual é o país que a gente tem, né? Os nossos governantes não estão preocupados em te fazer parar de andar de carro e pegar um meio de transporte público eficiente. Eles querem que você compre e pague imposto. E a indústria, ela traz muito imposto, né? Ela traz muito dinheiro. E a gente só vai conseguir sair, né, dessa fase realmente conscientizando todo mundo para que a população exija coisa melhor, né? Às vezes eu tenho dias maravilhosos. Quando a gente começou com esses estudos, você me passou tanta coisa boa. Até hoje eu aprendi a fazer jejum, tem um dia que eu como só meu ovinho, faço tudo bem direitinho, mas tem aquele belo dia do Doritos. E esse é o problema, você saber que está comendo Doritos, saber o que é que vai acontecer depois, o addicted, você vai estar depois naquela fissura de continuar, você não quer parar. E aí você tem que ter os gatilhos necessários para fugir disso, como, por exemplo, não comprar, né? Exatamente. E aí, assim, o problema da crise é, quando a gente não sabe o poder da alimentação, por exemplo, a gente acaba colocando o poder nos medicamentos e nos outros. Eu sei que é um pouco angustiante para quem está assistindo a gente falar, nossa, mas então está tudo perdido, sistema de saúde, Brasil é um lixo, tal. Olha, se consola vocês, não é um problema só do Brasil, muito pelo contrário. Vocês viram que eu vivo falando aqui dos Estados Unidos, por quê? Porque tudo começou lá. Eles têm tudo na frente porque o problema começou com eles, da péssima alimentação baseada em políticas públicas. Para vocês terem, assim, só uma ideia de curiosidade, é bom não se sentir sozinho. Então, assim, o Brasil até que tem vários pontos melhores, positivos da nossa alimentação, que estão piorando como todo o resto do mundo. Mas nos Estados Unidos, eles começaram com uma política na década de 30, com os fazendeiros, falando que o governo falou, ó, pode parar de produzir isso, essas crops aqui não pode mais plantar, tal. Diminuíram a produção de algumas e diminuíram as áreas de produção. Por quê? Porque eles queriam aumentar o preço das colheitas e ajudar a vida dos fazendeiros. Depois, o Nixon, tudo começou com o Nixon. O Nixon falou, ó, eu preciso ser reeleito, a gente precisa baratear comida para as pessoas ficarem felizes. Então, com o Nixon, começou tudo isso deles, do Estado mandar no que ia ser fabricado. Foi nessa época que houve um aumento dos grãos. Que grãos? O milho. Lembrem que lá nos Estados Unidos, por causa de Cuba, teve um problema político também, e aí era mais barato fabricar o High Fructose Corn Syrup, que é o xarope de milho rico em frutose. Lá nos Estados Unidos, os produtos têm xarope de milho. Então, ao invés da Coca-Cola ter sacarose, tem xarope de milho porque é muito mais barato. Então, o que eles fizeram? Ao invés de produzir milho e vender o milho para a indústria em pacotinho, poxa, e se você transformar o milho em uma coisa líquida e colocar em tudo quanto é comida, e aí você vai ganhar dinheiro assim em muito maior escala. E o lema daquela época do Nixon era go big or go home. Então, se o cara não quisesse crescer na agricultura de grande escala para produzir grandes quantidades de milho, de trigo, de soja, eles iam à falência mesmo, porque a política era essa para baratear os alimentos. Como que a gente barateia alimento? A gente transforma em comida processada, aumenta grão e corta gordura e
comida de verdade. Por quê? Porque, gente, imagina você pegar um salmão e colocar num produto. Aquele ômega 3 estraga, altamente perecível, vai ficar com cheiro ruim, não dá para usar. Ômega 3 é essencial para o seu cérebro. Aí vamos lá, outra característica de um produto processado. Ele é riquíssimo em açúcar e não estraga. Açúcar em excesso faz um aumento de dopamina no seu cérebro, você busca por recompensa sem parar. Quando a gente busca recompensa demais, o que acaba acontecendo? Você inibe serotonina. Até depressão a gente explica pelo consumo exacerbado. Excessivo de açúcar. Tá em tudo quanto é produto. Síndrome metabólica, um dos hallmarks da síndrome metabólica é depressão. Depressão hoje em dia está assoberbando o mundo, é uma das 3 doenças mais recorrentes aí. Então, assim, tudo começa a fazer sentido quando você encaixa o quebra-cabeça e entende o que aconteceu. Não é questão de teoria da conspiração. É só que, se você não tiver informação, você não vai conseguir se sair desse ciclo vicioso de ficar usando medicamento como paliativo, porque você não está resolvendo o problema. Então, eu como médica, eu mudei o meu rumo. Antes eu anestesiava, sei lá, 2, 3 pacientes em cirurgia longa por dia. Hoje em dia eu prefiro, eu ainda sou anestesista, mas eu prefiro, assim, eu me sinto melhor no sentido de uma médica que está fazendo alguma coisa diferente em conscientizar mais pessoas a respeito disso, pessoal, porque um pouquinho de informação que você percebe, você começa a entender que a culpa não é sua. É igual o cigarro faziam com quem gostava de cigarro. Falavam, ó, Exatamente. Você fuma porque você é fraco e você que não tem controle. Você devia regular a quantidade de cigarro que você... Comida processada, a gente vicia. Não é que você é fraco, ai, eu abuso. Vocês já viram alguém ter compulsão por salmão, por brócolis? Quando você tem um episódio compulsivo de perder o controle, vamos dizer, nem compulsão alimentar, mas tem muita gente que acha que tem, não tem, porque não tem controle sobre alguns alimentos. Pessoal, vocês já viram alguém perder o controle, falar, eu comi 4 quilos de carne moída, não resisti? Não, né? Agora, um bolo inteiro, 2 pizzas e, sei lá, 5 litros de cerveja, é fácil, né? Farinha de trigo, né? Os derivados, né? Farinha branca. Exato. Ô, Mar, tem algumas perguntas aqui que a turma está fazendo. Depois a gente dá uma olhadinha, depois você responde em bloco, assim. Estão te perguntando se você faz cetogênica. Acho que a turma que te segue. E algumas perguntas que eu estou vendo aqui. O pessoal pergunta umas coisas que fogem um pouco do tema da live. Pessoal, eu faço cetogênica às vezes. Eu restringo carboidrato. Eu não conto meus carboidratos normalmente. Para eu emagrecer bastante, no começo eu fiz cetogênica. Depois que você emagrece, você fica mais sensível à insulina, você tolera mais carboidratos. Então, eu como um pouco mais de carboidrato hoje em dia, ainda faço low carb, lógico, mas não é cetogênica na maioria dos dias. Como eu uso jejum intermitente, eu faço cetose na maioria dos dias por causa da minha janela restrita de alimentação. Então, espero que tenha respondido, apesar de ter fugido muito do assunto da live. Mas, enfim, Rafa, que a gente estava conversando, até perdi. Não, a gente estava falando justamente sobre os mecanismos que o açúcar gera adição e todas as doenças que desencadeiam. Eu te perguntei, inclusive, porque eu vi outra pergunta aqui, se o açúcar desenvolvia acne. E eu estava lembrando do livro que você me prestou, que me recomendou, The Protein of Power, que a questão não é só se o açúcar faz isso ou aquilo, mas é que os mecanismos e as neurosubstâncias, os hormônios criados pelo excesso de açúcar, o caminho que desencadeia todo o consumo do açúcar e provavelmente deve levar ao desequilíbrio da acne também. Você já citou várias coisas, a SOP, síndrome plurimetabólica, tudo ligado. Então, tudo pelo excesso de açúcar que sai do normal, né, do que a gente devia consumir. O que é chocante é o seguinte, se a dieta de restringir carboidrato, de diminuir o açúcar, se isso fosse uma droga, essa seria a droga mais cara do mundo no momento, o jejum e a dieta cetogênica. Por quê? Porque a gente está passando por uma pandemia muito pior de síndrome metabólica, que vem muito antes do Covid, e está todo mundo ignorando. E qual que é o problema, pessoal? O problema é o consumo elevado de açúcar em todos esses produtos. A gente
pode sobrepor o mapa do consumo de frutose, aumentando ao longo dos anos, desde a década de 70 para cá, se a gente sobrepuser com o aumento de diabetes tipo 2, dá certinho. Então, tem países, por exemplo, a Índia, o Japão e a China são países que os pacientes os afetados pela síndrome metabólica, pela hiperinsulinemia, eles não ficam obesos. No entanto, são os países que atualmente têm o maior índice de diabéticos. Por quê? Porque o problema, lembra que eu falei, obesidade é uma das manifestações do problema, mas o problema em si é a hiperinsulinemia e a resistência insulínica. E se o governo, por exemplo, o governo brasileiro, falido, corrupto, não tem mais o que fazer com saúde, a gente não consegue, e olha, não é só o Brasil, os Estados Unidos, a Suíça não tem como suportar os gastos com essas doenças crônicas que não param de subir. Porque a população, essas doenças crônicas não te matam rápido, elas te matam lentamente, vão consumindo todos os recursos dos países. A indústria realmente está dando um trabalho para a gente a mais, porque para eles não é interessante a gente parar de consumir em excesso, desregulado do jeito que está, esses produtos processados. Se a gente conseguisse implementar práticas de saúde pública, por exemplo, com jejum intermitente, quanto você gasta fazendo jejum? Me conta. Nada. Então, é difícil introduzir esse tipo de terapêutica, mas o que acontece? A gente precisa reverter essa síndrome metabólica para diminuir as comorbidades que vêm associadas a ela. Então, Alzheimer causa uma série de gastos para o governo, porque o paciente não morre de repente, não é um infarto agudo no miocárdio com morte súbita. A pessoa vai viver vários anos com muitos gastos, e as pessoas que cuidam dos pacientes com Alzheimer desenvolvem também doenças mentais associadas, principalmente depressão. Então, o custo associado de todas essas doenças, então o diabético não morre rápido na maioria das vezes. O diabético vai piorando a cada vez, e cada órgão que vai sendo acometido vai causando um gasto e um aumento de medicamentos ao redor. Então, assim, eu sei que vocês estão me ouvindo, estão falando, gente, mas não tem saída. Essa saída é barata. Só que a gente precisa de informação para sair dessa matrix aí de viver tratando sintomas com medicações sem resolver o problema real. O problema real é que a gente está comendo de um jeito que a gente nunca foi acostumado a comer. A agricultura, do jeito que está, desse jeito, com excesso de produtos ultraprocessados, que a gente come de 3 em 3 horas, passa 16 horas por dia comendo e fica só 8 horas em jejum, esse tipo de alimentação desregulada, que é definida como a moderna, o nosso metabolismo não está acostumado a ela. As pessoas acham o jejum aberrante, mas o jejum é um estado fisiológico que a gente sempre se adaptou e a gente viveu assim. A gente viveu em cetose durante milênios. Por quê? Porque não existia comida abundante do jeito que existe hoje em dia. Não é interessante para a indústria que vende falar, olha, gente, vamos parar de comer? Que tal a gente ficar um dia sem comer, 2 vezes por semana, para reverter diabetes e parar de precisar de insulina? Que tal? Para a indústria farmacêutica, vocês acham que isso é interessante? Então a gente precisa de jeito algum ter inocência. Eu não gosto de falar de teoria da conspiração, que está todo mundo querendo matar. Não é isso. Só que se você não tiver o mínimo de discernimento e entender que, assim, quem vai cuidar da sua saúde é só você. Estamos sozinhos. Não tem ninguém regulando quanto de açúcar vai nos produtos. Não tem ninguém avisando no rótulo para diabético que maltodestrina maltodestrina é açúcar, é o açúcar do milho, que faz o mesmo efeito que o açúcar. Os produtos lá ainda aparecem como 0 açúcar. O diabético que compra achando que está pagando mais caro porque é um produto mais seguro, não é seguro. Não tem ninguém cuidando deles. Tem a ABLC agora, mas enfim, doutor Souto, Rodrigo Bomeni. Mas estamos sozinhos. Se você não entender que você precisa tomar conta da sua saúde, ninguém vai tomar. Ninguém vai tomar. Romar, e lembrando aqui mais outro livro que você me recomendou e foi fantástico, é O Poder do Hábito. E é fantástico esse livro, ele e o do Taubes, mas esse do Poder do Hábito, ele mostra um estudo com ratos, se não me engano foram 43 ratos,
e botaram água com açúcar e cocaína. Sim. E dos 43, 40 ficaram com água e açúcar. Então, é muito viciante. O estímulo cerebral, a explosão de estrelinhas no cérebro é absurda. E aí eu lembro do Taubes mesmo, no Por que Engordamos, ele mostra claramente que a gente caçava, a gente era caçador. E inclusive, as frutinhas que a gente colhia, não era naquela abundância, não tinha plantação de frutinhas. Então, era uma coisa rara você encontrar o carboidrato, que inclusive, às vezes, o carboidrato virava álcool, e aí começava Faz 30 anos que a gente eliminou a sazonalidade das frutas. Maltitol, pessoal, era essa outra palavra que eu estava tentando. Obrigada por terem escrito aí. Era maltodestrina e maltitol, que são 2 açúcares encontrados em produtos zero. Pela Associação Nacional do Diabetes, está lá, produto seguro para diabético. Não é seguro para diabético. Piora a sua diabetes, o seu diabetes. E está lá. Então, ninguém está protegido, tá? Para diabéticos, eu recomendo a BLC. Mas, enfim, Rafa... É o falso magro, né? É o falso magro. Você falou aí do japonês, do chinês. São os caras que não são gordos, mas têm esteatose hepática, têm excesso de frutose, tem insulina lá em cima. A frutose, pessoal, a gente tem estudos de extrema qualidade mostrando que em criança, olha só, crianças com síndrome metabólica, isso é o fim do mundo, né? Pensar que as crianças estão com as doenças de adulto, de tanto açúcar que elas consomem desde pequenas. Mas, enfim, crianças com síndrome metabólica, em menos de 15 dias, revertem boa parte da síndrome metabólica só trocando frutose por glicose. O que significa isso? Esse pesquisador, ele trocou o pão doce, vamos supor, o sonho, ele trocou por um pão sem açúcar. Ele trocou... E não foi o melhor desse estudo aqui, não é que eles deram comidas integrais de qualidade do jeito que a gente acha que, então deram salmão selvagem com brócolis orgânico para as crianças. Não, pessoal, foi lixo por lixo sem açúcar. Eles só fizeram isso, trocaram lixo por lixo sem açúcar e o melhor de tudo, nesse estudo eles não deixaram as crianças emagrecerem, porque se deixasse, iam falar que a criança melhorou da síndrome metabólica porque emagreceu. Então, não deixavam as crianças engordarem. Eles ligavam todo dia, pesavam. Se a criança estivesse emagrecendo, eles aumentavam as calorias. Então, olha que estudo brilhante. E em 15 dias, eles reverteram todos os parâmetros de síndrome metabólica, melhoraram. 15 dias. Então, a gente tem muito estudo de qualidade mostrando que a frutose sozinha, ela causa a síndrome metabólica e que reduzir a frutose melhora a síndrome metabólica. Qual que é o problema? Não é interessante divulgar esse tipo de informação para as pessoas que estão afetadas por isso, porque elas vão parar de consumir os produtos mais baratos da maior fatia do mercado mundial de venda, de lucro com a indústria alimentícia. Então, isso é uma batalha muito mais difícil do que inventar um produtinho legalzinho que tal. Então, se você não aprender e não entender essa informação, esse que é o divisor de águas hoje em dia de quem consegue recuperar a saúde e quem não consegue. Se você entender essa informação e usar ao seu favor, você talvez fique mais saudável. Ia pegar um gancho teu e não esquecendo da indústria farmacêutica, né? Ela não quer te deixar ter essa informação, ela quer te vender produto endócrino, ela quer te vender um monte de droga que não vai te curar, é um remédio que não te mata e não te cura. E aí vem toda a indústria dos estentes cardíacos, o que mais mata no mundo é a doença cardiovascular, e toda essa sequência a gente já sabe, mas a gente não tem consciência do quanto o açúcar afeta isso, né? Com certeza. Por exemplo, o stent para paciente que não tem sintoma é um absurdo. Por quê? Porque a gente sabe que a maioria dos infartos acontecem com o paciente nunca teve nenhuma angina antes. E, assim, você pensar que doença cardiovascular é uma doença inflamatória, não é porque entupiu de gordura lá. É a inflamação que vai ocluindo os vasos e vai gerando sintomas e eventualmente pode ocasionar um infarto. Então, diminuir a inflamação crônica, como que você pode fazer isso para doença cardiovascular? Você pode perder gordura abdominal, perder gordura visceral, você pode melhorar a sua insulina, você pode melhorar a síndrome metabólica e dessa forma você vai melhorar o padrão inflamatório, você vai parar de fazer
esses acúmulos patológicos de inflamação na sua placa. Então, não adianta botar um stent lá se você continua... Gente, eu estou falando do stent para quem não tem sintoma, tá? Para quem tem, terapêutica é outra coisa que a gente está falando. Mas é só o conceito. Stent dá muito dinheiro, mas você precisa entender que, assim, o cardiologista, o Assim Malhotra, ele era um cardiologista intervencionista, ele botava stent o dia inteiro nos pacientes. Ele, hoje em dia, lá na Inglaterra, que é um país da Europa que é o mais obeso, que tem os piores produtos com mais frutose, do mesmo jeito dos Estados Unidos, a Inglaterra é os Estados Unidos da Europa. O Assim Malhotra largou o que ele fazia para entrar na advocacia contra o açúcar. Por quê? Porque ele percebeu que, como cardiologista, ele consegue salvar muito mais pessoas conscientizando sobre a indústria dos alimentos ultraprocessados do que ficar colocando stent em quem não tem sintoma. Então, esses conceitos, Perfeito. Você acha que a indústria farmacêutica, a indústria dos stents gosta do Assim Malhotra? Eles detestam o Assim Malhotra, eles convidam o Assim Malhotra para alguns... Isso ele me contou em backstage, ele falou que tem alguns congressos de cardiologia nos Estados Unidos, que ele mora na Inglaterra. Então, olha só, eles convidam o Assim Malhotra 12 horas antes de começar o congresso para participar. Aí, obviamente, que ele não tem tempo hábil para chegar, e aí no congresso fala assim, Assim Malhotra não aceitou o convite. Então, assim, não é brincadeira. Isso, Ricardo, Big Food, Big Pharma, é um dos melhores vídeos desse médico. Se você é médico e está assistindo e ainda não assistiu esse vídeo no YouTube do Assim Malhotra falando para o parlamento inglês, eu recomendo que você assista, porque ele fala tudo isso que a gente está falando aqui com dados. Então, a gente precisa perder a inocência de que o governo, o rótulo, a indústria, não tem ninguém protegendo a gente para a nossa saúde. O que vai salvar? É informação e melhorar os hábitos. Você precisa ser perfeito? Não precisa, mas você precisa entender que comer de 3 em 3 horas, comidinhas embaladas, viver em ambientes muito estressantes, ao redor desses alimentos que são inevitáveis, até no hospital, o que vai acontecer? Você vai comer por estresse, você não vai parar de comer, você vai ficar doente, vai aumentar o seu risco de depressão. Cortisol lá em cima. Exatamente. E aí... É um ritmo, assim, um ciclo vicioso que é muito difícil de sair. E aí você vai precisar de muitas medicações. Lembrando, eu e o Rafael somos médicos, a gente usa medicamentos, é graças a eles que vocês conseguem ser operados, anestesiados sem dor. Então, a gente não está aqui falando mal de remédio como se fosse algo horrível. A gente usa remédio, usa medicações com indicações específicas. Agora, indicações específicas, né? Exatamente. O que não dá é para falar assim, deixa eu comer esse açúcar que eu compenso aí, depois eu tomo um remedinho para melhorar, que é meio o conceito do diabético tipo 2 comendo pão integral e açúcar, né? O médico, pessoal, é Assim Malhotra. Se vocês quiserem entrar no meu Instagram, tem lá, para o seu médico, tem várias indicações. Uma delas é um artigo dele falando You Cannot Outrun a Bad Diet, que é um artigo maravilhoso dele falando que você não consegue desviar uma dieta ruim usando medicação e tentando fazer exercícios compensando suas calorias de coisa ruim que você come. A frutose sozinha é a causa de ter piorado a saúde metabólica do mundo inteiro, e isso é fator de risco para as principais doenças crônicas que a gente não conseguiu evoluir com a medicina. Doença infecciosa, nós fizemos com muito sucesso, com antibióticos, cirurgia, a gente resolveu todos os problemas do século passado agudos. Agora, os problemas crônicos não param de aumentar, e se a gente não mudar, parar de usar essa estratégia que não funciona nem para profissionais da saúde e nem para a população que não é da área da saúde, a gente vai continuar com esses mesmos números, igualzinhos dos Estados Unidos, que estão falidos com o sistema de saúde deles. Omar, eu vi um telespectador falou que quando ele quer emagrecer, ele para de malhar e faz jejum. Ele não malha, justamente pelo mecanismo que você falou, porque contar caloria e acaba que ele não consegue perder peso. Uma coisa também que eu acho importante falar, que eu botei no livro, inclusive,
essa necessidade de dizer assim para você, enquanto eles dormem, você está batalhando, enquanto eles dormem, você está vencendo, e isso gera um certo consumo aumentado do que realmente é bom para você e para a sua vida. Então, às vezes, você também não dorme direito, você não dá tempo para o seu corpo se regenerar, você vive uma vida muito estressante, você aumenta todos os seus hormônios inflamatórios, você vive uma vida que é literalmente artificial. E aí você compensa com alimento errado. Sim, a deprivação de sono é um dos principais fatores da piora do cortisol, e a gente sabe que só o aumento do cortisol, um dia, uma noite de sono mal dormida, para a gente que é médico, enfermeiro, profissional da saúde, a gente sabe muito bem, é o dia do eu mereço, o dia seguinte. Porque a gente aumenta a busca por recompensas. E, óbvio, lembrem do que eu falei do salmão. Ninguém busca recompensa falando, hoje eu mereço, vou comer 5 quilos de salmão, né? A gente sabe exatamente o que a gente busca. Então, esse conceito importante de manejar o estresse é fundamental, porque às vezes é isso que é o principal pilar na sua vida que precisa ser resolvido. Só que você não consegue resolver um problema se você não enxergar. Então, a primeira coisa é perceber, falar, nossa, realmente eu trabalho em 5 hospitais, eu não durmo na minha própria cama mais do que 2 dias da semana e eu estou engordando sem parar porque eu como errado o dia inteiro por estresse, porque eu trabalho demais. Então, assim, existem vários fatores e um piora o outro e é uma lenha na fogueira. Então, realmente, informação vai ser o start para você perceber o que realmente está errado. E aí, ao invés de você pegar o seu dinheiro e o seu tempo e falar assim, então eu vou pagar uma academia super cara, mas vou continuar comendo do mesmo jeito que eu comia antes, porque o problema é falta de academia. Então, vocês entendem como a informação é importante para te direcionar o que você vai fazer para tentar cuidar da sua saúde? Ninguém vai fazer isso por você. Porque não é interessante que as pessoas entendam que é melhor voltar para o passado e comer igual as nossas bisavós comiam. Porque elas não tinham lanchinho na bolsa, elas não tinham lanchinho disponível no banco, na farmácia, no hospital. Não tinha barrinha de cereal. Não existia. Se a gente mostrar todos os fatores de risco que são reduzidos com a melhora da alimentação, ninguém se preocuparia menos assim, ninguém deixaria de gastar o próprio dinheiro com comida de verdade. Mesmo porque diminuindo a quantidade de vezes que você come, sobra mais dinheiro para você comprar coisas melhores. Então, é trocar quantidade por qualidade. Qualidade. Isso estava lembrando na vida. Tá passando aqui as coisas, estava lembrando uma coisa que eu queria falar. 2 coisas. Uma, acho que eu coloquei no livro, teve um evento na França, para você ver que não é um país como o Brasil. Todos os países estão passando por essa onda de lavagem cerebral. Um produto tipo a Nutella foi oferecido, acho que por 4 euros a menos. E houve uma guerra, briga dentro do supermercado, as pessoas se matando para comprar Nutella. E foi bem patético. A França fez isso, né? Foi. É algo que a gente espera do Black Friday nos Estados Unidos, mas até a França... Então tá todo mundo nessa onda do açúcar, do vício, e eles conseguem, foi o que você falou, eles conseguem colocar um produto muito barato, eles ali não tem nada de mais, são produtos bem baratos, mas o valor da Nutella, quando ele termina, é absurdo, é muito caro. Eu estava saindo do hospital e eu vi, sabe aquelas banquinhas para paciente, assim, na entrada do HC? Tava lá, coxinha mais suco, R$1, R$1,50, sei lá. Eu li aquilo e falei, gente, como você vai ganhar de um valor desse? Né? Ganha com jejum, só. Porque esses produtos realmente são muito baratos. E eles duram, não a coxinha, mas produto processado, assim, eles duram muito tempo estocado, né, na despensa. Eles não estragam. Não. Eles duram muito. Então, assim, fica muito barato, produto que não estraga. Então, realmente, a gente precisa de informação para parar de consumir, talvez mudar o mercado dessa maneira, de baixo para cima. Porque de cima para baixo, se a gente for esperar, a gente precisa mesmo usar o cigarro para entender. Vai demorar muito tempo e as pessoas estão doentes agora. Então, a gente precisa fazer alguma coisa por essas pessoas de agora. Espero que os nossos filhos, com os nossos netos, tenham uma educação melhor e um ambiente fácil de lidar, porque não é fácil educar crianças com essa cultura
absurdamente perigosa para a saúde metabólica do jeito que a gente está vivendo aqui, né? Não dá para evitar produtos processados, a gente tropeça o tempo inteiro. E como eles viciam, é mais difícil ainda. E existem muitos profissionais, colegas nossos, que apesar de serem pessoas boas, elas se recusam a ouvir sobre o potencial poder aditivo do açúcar. Elas falam, não existe nenhuma evidência científica a respeito. Existe, só que a gente precisa usar o bom senso também. A gente não pode ficar esperando a definição aparecer para tomar uma atitude. É só usar a razão. Existe abuso de comidas que você perde o controle, que não tenham açúcar e carboidrato refinado. Alguém abusa de brócolis aqui? Agora, quem abusa de brigadeiro, de bolo, de pizza e de Doritos? Então, é óbvio que os alimentos não são iguais e vários alimentos aumentam o vício e pioram a sua capacidade de lidar com o apetite. Então, a gente precisa tomar cuidado com eles. É simples. Vai acabar. A gente está passando de 1 hora de live. Eu queria só te agradecer. Primeiramente, foi fantástico, adorei. Tava um pouco nervoso, né? Mas, graças a Deus, tá dando show. 200 pessoas, obrigado a todo mundo que perdeu esse tempinho. Pro pessoal, o Antônio Rafael vai falar do livro dele, porque a gente está falando dele aqui nessa live. Fala do seu livro. Não, esse livro são 15 anos, né, de história, de reflexão, não é uma coisa de uma hora para outra, e que foi sendo moldado, né, conhecendo pessoas maravilhosas como você. E essa é a primeira live sobre o livro, mas é para trazer realmente os temas que estão no livro, e você foi fantástica. Só queria lembrar que a refeição, o jantar, o Gary Taubes, acho que ele fala no livro, que antigamente as pessoas se juntavam para poder caçar animais maiores, de maior porte. Então, daí começou essa reunião por jantar, por almoçar. Então, você fazer o seu jantar, você trabalhar isso aí, gera uma coisa muito maior do que os produtos industrializados podem fornecer. E é isso. Maravilhosa sua mensagem. Parabéns. E as palavras são suas agora. Pessoal, sigam o Antônio Rafael, vocês vão ter acesso ao livro dele, ao conteúdo do livro dele, que eu super recomendo. Ele é um ótimo médico. Foi um prazer falar com você ao vivo. Vamos continuar nos falando pelo nosso de sempre. E obrigada pela audiência. Nos vemos em breve. Um beijo para todos. Obrigada pelo convite, Rafa. Beijo, pessoal. Obrigado, Mar. Tchau.